Olá, pessoal! Olá, Homo sapiens! Aqui é o canal Ensinando Ciências. Lembre-se de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar se você gostar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre três estruturas que trabalham junto, que fazem um trabalho onde uma estrutura auxilia a outra para que o funcionamento que ocorre dentro das nossas células seja o adequado ou o minimamente planejado. Vamos aprender juntos? Vamos lá! Então aqui eu tenho duas estruturas de células eucarionte. Então eu tenho uma célula vegetal, uma estrutura bem típica de célula vegetal, ou seja, isso aqui é um modelo, e uma estrutura de célula animal, ambas células eucariontes. O que eu quero chamar aqui? Que em ambos os modelos nós vamos ter, então, uma estrutura que nós conhecemos como retículo endoplasmático rugoso, que está bem pertinho do núcleo, e um retículo endoplasmático liso, que está aqui um pouquinho mais afastado do núcleo, mas perto do retículo endoplasmático, e depois nós vamos ter uma estrutura que se chama complexo de Golgi na célula animal. Para a célula vegetal típica, a mesma coisa. Núcleo, estrutura nuclear, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, aqui, e o complexo de Golgi. Tá? Só para lembrar que essas estruturas, quando estão na célula, elas não são fixas, elas têm uma certa mobilidade, né? Elas não ficam zanzando por aí, mas elas, né, não estão tão bonitinhas como estão aqui no modelo. Mas o modelo sempre é uma forma da gente tentar fazer uma compreensão melhor do que está posto, certo? Então, vamos pensar um pouquinho sobre essas três estruturas que fazem parte das células eucariontes. Vamos lá. Então, nós vamos ter o envoltório nuclear e logo em seguida nós vamos ter o retículo endoplasmático rugoso. Ele vai estar interconectado a esse envoltório nuclear, tá? E então, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem várias funções. Vamos a algumas delas. Bom, primeiro que o retículo endoplasmático rugoso, ele tem o que a gente poderia chamar de pintas, né? De pintinhas. Mas essas pintinhas nada mais são do que ribossomos aderidos. Então, são estruturas de ribossomos que vão estar aderidos. E esse retículo endoplasmático rugoso, então, ele vai ser composto de lipídios, proteínas e esses ribossomos aderidos. Ele vai ser responsável pelo transporte de proteínas, pela síntese de proteínas. Ele ajuda a sintetizar algumas proteínas específicas, tá? E depois libera essas proteínas ou para o meio da célula ou para a parte extracelular. Não vai ser ele que vai fazer essa liberação extracelular, mas ele vai liberar essas proteínas. Que proteínas poderiam ser essas? Bom, ele pode liberar hormônios, enzimas digestivas e anticorpos, por exemplo, tá? Então, tem uma estrutura interna dentro desse retículo endoplasmático rugoso. Então, esses ribossomos que estão aqui, essas pintinhas que estão aqui, vão fazer a síntese de proteínas, né? E essas proteínas vão ser jogadas para a região interna, que a gente chamaria do retículo endoplasmático rugoso, que a gente chama de lume ou luz. E a partir daqui, essas estruturas saem para o retículo endoplasmático liso, e do retículo endoplasmático liso elas vão para o complexo de Golgi, onde esse complexo de Golgi pode liberar, então, para dentro da membrana celular ou para estruturas para fora da célula, ou seja, de forma extracelular, tá? O retículo endoplasmático liso, ele vai ser, então, basicamente uma estrutura de transporte e auxilia no metabolismo, principalmente de medicamentos e do álcool. Quando nós fizemos ingestão de medicamentos e de álcool, então esse retículo endoplasmático liso, ele trabalha bastante.
tá? E o complexo de Golgi faz a liberação, ou seja, ele libera essas proteínas na parte extracelular. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu acho importante falar. O importante aqui ressaltar que às vezes até existem acúmulos de proteínas, né, numa conformação não adequada nesse retículo endoplasmático rugoso e podem gerar, por exemplo, doenças degenerativas. Um exemplo disso é o Alzheimer, tá? Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre essas três estruturas que estão aí juntas da célula eucarionte e que trabalham juntas para que o funcionamento adequado dessas células, que são células também que formam o nosso organismo, Homo sapiens, funcionem, né, da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Então, lembre-se de curtir o canal, compartilhar, se inscrever e comentar se você quiser. Cuidem-se, continuem cuidando-se de si e dos outros. Valeu!